Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto, gente da melhor qualidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês forem ver esse vídeo. No momento são 8h34. Hoje é dia 16 de outubro, quinta-feira de 2025, correto? Galera, vamos, sem mais delongas, iniciar o vídeo. Mas antes eu gostaria de pedir, quem puder, gente, fazer o joinha, um like, curtir meu vídeo, ou inscrever no canal também para dar uma força para a gente, compartilhar, porque nosso objetivo é levar a verdade para esse povo. Esse povo tem uma mentira como verdade. Inclusive, esse estudo de hoje, eu vou mostrar uma das mentiras do tal Jesus Cristo, né? Que eles têm como divindade verdadeira. É só rindo mesmo. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, 7 e o 36, que nós vamos ler, né? Vamos lá. Eu estou lendo a sua Bíblia, viu, gente? A Bíblia que vocês acreditam que é verdade. Existiu do tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Vamos agora ao versículo 7? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Versículo 36 agora. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Então vem cá, veja bem. Isabel era prima de Maria, que era mãe terrena de Jesus. Assim sendo, o esposo de Isabel era o que de Jesus? Era tio de Jesus. Você considerado, né, que ele era casado com Isabel, que Isabel, por sua vez, era prima de Maria. Então tinha o parentesco. Por consideração, Zacarias era tio de Jesus, assim como João Batista era primo de Jesus. Seria primo de segundo grau, correto? Porque o primeiro grau seria a mãe, que era primo da mãe, né? Mas Zacarias seria tio, por consideração, por ele apenas ser esposo de Isabel, correto? Então vamos lá, vamos para frente que atrás vem crente, né? Agora vamos ler o livro de Mateus. Abra a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 35. Mateus 23, versículo 35. Vamos lá. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, vírgula, o justo, vírgula, até o sangue de Zacarias, vírgula, filho de Baraquias, que mataste em o santuário e o altar. Aqui, ó, veja bem, a minha Bíblia é a Bíblia do Ferreira de Almeida. As palavras de Jesus Cristo são escritas em vermelho. Que palavra de Jesus Cristo? Você está falando que o pai de Zacarias, quem era? Era Baraquias. Se Zacarias era tio, por consideração, por ser casado com Isabel, então o pai de Baraquias era tio-avô de Jesus. Zacarias seria tio primo, correto? Por ser casado com a prima de Maria, que por sua vez era primo de Jesus. Então o que o pai de Zacarias seria de Jesus? Era tio-avô, por consideração. Ou eu estou errado? E Jesus Cristo falou
que o pai de Zacarias se chamava Baraquias. Está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 35. É só ler a sua Bíblia, não estou mentindo. Agora vamos desmentir essa bagaça agora. Vamos ao livro de Crônicas. Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 22. Eu li agora em Mateus, capítulo 23, versículo 35. A suposta divindade do Novo Testamento disse que o pai de Zacarias era Baraquias. Vou falar devagar para você entender. Era Baraquias. Vamos ver o que segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 22, que nós vamos ler. Crônica está no Velho Testamento. Foi escrito centenas de anos antes da fábula de Jesus. Fábula mesmo, não tem nada de verdade nisso. Vamos lá. Aqui, ó, livro de Crônicas, capítulo 24, e o versículo, vamos ler o 20 e o 22. Vamos lá? Versículo 20. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Mas Jesus falou que Zacarias era filho de Baraquias e não de Joiada. Já está desmentindo a divindade. O qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgrediste os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixaste ao Senhor também, ele vos deixará. Observe que no versículo 20 está falando que o pai de Zacarias era Joiada e não Baraquias. Vamos ao versículo 20? Continua, segundo Crônicas, capítulo 24, agora vamos ver o 22, versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, vou repetir, Joiada, pai de Zacarias, Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, ponto e vírgula. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse-lhe: o Senhor o verá e o requererá. Então, aqui está desmentindo a divindade do Novo Testamento que falou que o pai do seu tio avô, Zacarias, chamava Baraquias. No livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 20, 22, está claríssimo. O pai de Zacarias não se chamava Baraquias, e sim Joiada. Fica no engano quem quiser. Estou mostrando de forma transparente para você entender. Só que, infelizmente, a lógica e a razão não prevalecem na religião, porque vocês são irracionais, apenas por conveniência religiosa. Vocês entendem tudo que a gente fala, mas fingem que não entendem. Fui. Uma excelente quinta-feira a todos.